Boa noite, tudo bem com vocês? Nós estamos em época de quaresma, né? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês, né, um pouco dos meus pensamentos e também do que está escrito, né, sobre esse período. Eu gostaria de começar um pouquinho antes, né, na época de Êxodo ainda, né, ainda não na época de Moisés, mas ainda em Êxodo, só para explicar um pouco o que são as 12 tribos de Israel, né? Que são os filhos de Jacó, que o nome dele é depois que ele lutou com o anjo de Deus, né? Que ele lutou com Deus, então o nome dele foi mudado para Israel. Então, eu vou ler aqui a última parte, as bênçãos de Jacó, que são os filhos dele, que ele teve 12 filhos. Jacó chamou seus filhos e disse: reúnam-se, para que eu lhes anuncie o que vai acontecer a vocês no futuro. Reúnam-se e escutem, filhos de Jacó. Ouçam seu pai Israel. Ruben, é você meu primogênito, meu vigor e minha virilidade, primeiro em dignidade, primeiro em força, impetuoso como as águas. Você não manterá o primeiro lugar, porque subiu à cama de seu pai e violou o meu leito. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são instrumentos de violência. Não quero assistir a seus conselhos, não participarei de sua assembleia, pois em sua cólera mataram homens, e em seu capricho mutilaram touros. Maldita seja a cólera deles por seu rigor, maldito seu furor por sua dureza. Eu os dividirei em Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos hão de louvá-lo. Você porá a mão na nuca de seus inimigos e diante de você se prostrarão os filhos de seu pai. Judá é um leãozinho. Você voltou da caçada, meu filho. Ele se agacha e deita-se como leão ou leoa. Quem se atreve a desafiá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando do meio dos seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e os povos lhe obedeçam. Ele amarra seu jumentinho junto à vinha, o filhote de jumento perto da videira. Lava a sua roupa no vinho, seu manto no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros do que o vinho, seus dentes mais brancos do que o leite. Zabulon reside à beira-mar. É um porto para os barcos, e sua fronteira chegará até Sidônia. Issacar é um jumento robusto deitado entre dois paredões. Ele viu que o estábulo era bom e a terra agradável. Baixou o ombro para a carga, sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julga seu povo e também as outras tribos de Israel. Dan é uma serpente no caminho, uma víbora no atalho. Morde o cavalo no calcanhar e o cavaleiro cai para trás. Em tua salvação eu espero, Javé. Gade, os guerrilheiros o atacarão e eles os atacará pelas costas. Asser, seu pão é abundante e fornece delícias de reis. Neftali, é gazela solta que tem crias formosas. José, é potro selvagem, potro junto à fonte, burros selvagens junto ao muro. Os arqueiros os irritam, desafiam e atacam. Mas o seu arco fica intacto e seus braços se movem velozes. Pelas mãos do poderoso de Jacó, pastor e pedra de Israel. Pelo Deus de seu pai que o socorre. Por Shaddai, que o abençoa. As bênçãos que descem do céu e as bênçãos do oceano embaixo.
bênção das mamas e do útero. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos e às atrações das colinas eternas. Que elas venham sobre a cabeça de José, sobre a fronte do consagrado entre os irmãos. Benjamim é um lobo voraz. De manhã devora a presa e à tarde reparte os despojos. Todos esses formam as 12 tribos de Israel. E tudo isso foi o que disse o pai deles ao abençoá-los. Abençoou cada um com a bênção que convinha. Então, a partir dessas 12 tribos, elas foram dispersas, né? Existem essas tribos até hoje espalhadas pelo mundo. E os 12 discípulos representam os 12 filhos de Israel, as 12 tribos, né? Então, esse número 12 tem muitas representações na Bíblia, né? Em várias passagens, e sempre representam, sempre voltam às 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó. Então, eu entendo da forma que é a mesma coisa, um pai que tem muitos filhos, e cada um é totalmente diferente do outro, né? Então, cada um vai ter uma característica diferente do outro, um vai ter mais facilidades com alguma coisa, outros vai ter mais dificuldade, outros vão se confrontar entre si, enfim. E a mesma coisa as igrejas, né? Então nós temos muitas igrejas que têm Deus como, né, o Deus único, verdadeiro, porém elas têm outras formas de expressar, outras formas da convivência em comunidade, mas isso não faz com que elas sejam, não tragam a verdade, né? Cada um tem, faz, né? Tipo, recebe de Deus a inspiração e faz, né? Só que a gente sabe que o verdadeiro, né, é aquele que tem o que Jesus ensinou, né? Aquele que faz aquilo que o Filho veio mostrar ao mundo, né? Que é trazer o amor ao próximo, que é ter a Deus acima de todas as coisas, né? E depois dessa leitura de Gênesis, falando das bênçãos de Jacó, depois, se vocês quiserem, ela tá em Gênesis 49. E o interessante, né, é vocês lerem, vocês mesmos, pedir inspiração para Deus, fazer uma oração primeiro, pegar a Bíblia e fazer a leitura e deixar Deus falar com você, né? Que a gente tem que estar aberto para ouvir. Então, e aí você lendo, entendendo como que foi a história, né, de Abraão, Isaac, até chegar em Jacó, de como foram gerados esses filhos, quem são as mães desses filhos, e, né, o que aconteceu com eles durante a história, para vocês verem como que é a diferença das características, né, tipo, dos filhos, né, pra vocês entenderem, né, tipo, e como conseguir enxergar o que a gente tem no mundo hoje e enxergar na história, tipo, então, os filhos de Israel, né, eram assim, então aí você consegue enxergar, tipo, as mesmas características. Então aí você consegue se familiarizar com as 12 tribos espalhadas. Você saber que as religiões, né, elas, às vezes a gente não vai com a cara de alguma religião, porém ela fala a verdade dela, né? Até das igrejas evangélicas, que tem tantas, né, tipo, falam do mesmo Deus, são igrejas irmãs, porém a placa é diferente, mas o Deus é o mesmo, né, e cada uma delas acham que tá certa, né, então, mas aí é bom, né, cabe ao discernimento, né, tipo, e cabe também a você
ter o seu relacionamento direto com Deus para você conseguir enxergar Ele, né, em todas as coisas, saber que Ele é o Criador de tudo e não tratar os irmãos das outras igrejas de uma forma rude, né? Por quê? Porque ele enxerga Deus daquela maneira e assim, se você não gosta, você tem, é um direito seu, mas aí você respeita, né, o servir da outra pessoa, né? E você serve a Deus e fique preocupado com a sua maneira de servir, né? Não ficar olhando para o que o outro faz, né? Então aí a gente acaba perdendo o nosso tempo, né, que é tão precioso, em coisas tão pequenas. Aí depois a gente começa Êxodo. Eu não vou ficar lendo, porque se eu for ficar lendo vai ficar muito extenso. Eu quero falar um pouco sobre a leitura e um pouco da interpretação também. Né? Moisés, ele nasceu, né? E foi numa época que tinha o povo, né, de Israel estava muito numeroso e o rei fez a mesma coisa que aconteceu, que era na época de Jesus. Pediu para matar todas as crianças que nasceram naquela época, porque sabia que alguém ali ia se tornar alguém influente e ele tinha medo de perder o poder, né? Então aconteceu isso, né? Foram lá, né, os subordinados do rei e foram matando todas as crianças que eram os primogênitos. Porém, a mãe de Moisés, sabendo disso, ela foi, colocou ele num cesto, né? E colocou no rio Nilo e ele foi, né? E aí a filha do faraó, ela trouxe Moisés e cuidou como se fosse filho dela. Então ele sobreviveu, ele cresceu, tendo toda aquela estudo, né, tipo do Antigo Egito, né? Então ele sabia muitas coisas, né? Porque assim, eu estudei também um pouco de como que funcionava, para a gente conseguir entender um pouco de como funciona as coisas, não basta a gente pegar só um lado da história, né? Então eu também estudei um pouco sobre os egípcios também, sobre a sabedoria. Então, se você ler em algumas partes, e depois eu até posso ler algumas coisas para explicar, para dar para entender melhor. Por exemplo, numa parte que Deus fala para Moisés, quando ele já está grande, que ele já fugiu do Egito, né? E ele se escondeu, né, num povoado. E aí Deus chamou ele na sarça, né, lá no deserto. E aí falou que ele ia libertar o povo de Israel, né, que estava lá como escravo no Egito. E aí ele falou, eu não consigo falar, mas eu não sei. Aí ele foi chamou o irmão dele, né, para poder, ele ia falar pro irmão dele, e o irmão dele ia falar com o faraó. Então, mas assim, então, no crescer de Moisés, ele teve conhecimento egípcio também, que é um conhecimento ancestral muito, tem muita sabedoria. Porém, o que Deus queria mostrar para Faraó? Porque eu consigo entender que ao mesmo tempo que Deus queria libertar o povo de Israel das mãos do Faraó, né, do Egito, eu entendo que para Faraó ser quem ele era, né, ele também, tipo, confiava em Deus, ele sabia quem era Deus. Porém, o poder, quanto maior o poder na mão da pessoa, mais ela vai, se ela não souber lidar com aquilo, né, ela vai se tornando soberba e ela não consegue mais ouvir ninguém. E aí ela deixa Deus de lado e começa a se achar Deus, né? Então é isso que o faraó estava fazendo. Então ele teve muito conhecimento que foi passado para ele, que, né, que Deus mostrou, né, de toda a sabedoria, muitas coisas que se você for ver, né,
nos ensinamentos egípcios é de muita sabedoria, né? Se você consegue enxergar Deus atrás disso, né? Porém, Deus viu toda essa prepotência de Faraó, tudo isso que ele estava fazendo com o povo, escravizando o povo de Israel. Então ele falou, não. Ele escutou o clamor do povo dele e falou, não. E ele já tinha, não foi por acaso, né? Toda a história de Moisés, tudo aquilo que ele foi salvo, né? Que a mãe dele colocou no cestinho, uma filha do faraó. Ele foi criado dentro da casa do inimigo, né? Que eu acho que se ele soubesse que fosse um israelita, provavelmente ia ter, né? Feito isso com ele. Mas não foi assim. Então a filha dele, egípcia, cuidou, né, de Moisés, ele cresceu. E isso, a mãe de Moisés também conseguiu cuidar dele, né, sem ela saber que ela era a mãe dele. Se você ler a história, você vai entender, né, mais profundamente. E aí ele cresceu, e aí ele teve que fugir porque aconteceu um ocorrido, né, então ele fugiu e foi ficar numa terra diferente, e lá no deserto, e aí foi quando Deus falou com ele e falou, você vai libertar o povo de Israel. E ele, mas como que eu vou fazer? Né? Todas as, né? Como que alguém chega diante de Deus e começa a dar tanta desculpa, assim, tipo, enfim, né? Mas ele foi, né? Muitas vezes a gente faz isso também, né? Deus coloca um negócio na mão da gente e fala assim, vai, e a gente fala, não, peraí, mas eu não sou capaz. Mas aí, se ele falou, vai, meu filho, vai, só vai. Não importa o que, pra onde, por quê, não faz pergunta. Aí, enfim, aí ele foi, né? E aí tem muitas vezes você vê uma frase que fala assim, Moisés, fala isso, isso e isso, para ele libertar o povo, para ele me adorar em tal lugar no deserto. Aí o faraó, ele vai, tipo, pensa, não, pode ir. Aí depois aí Deus coloca assim, e Deus endureceu o coração de Faraó, né? Então, como que, ao mesmo tempo que ele faz as perguntas para Faraó falar, não, vou libertar o povo, mas ao mesmo tempo Deus endurece o coração de Faraó, e ele fala assim, não, vai ser conforme você está falando então. Tipo assim, é como se Deus ele já tivesse um relacionamento com o Faraó, só que o Faraó esqueceu que Deus existe e tá fazendo as coisas assim, tipo, sou eu que mando, sou eu que tenho o poder, eu que sei fazer as coisas acontecer, então, né? E aí Deus foi provando para ele, né? Então teve as 10 pragas, né, do Egito, né? E até tem um seriado, tem filme, tem tudo aí, né? Só não vê quem realmente não tá com vontade, né? E aí tem a praga das rãs, a praga das moscas, a praga dos primogênitos, a praga... Um momento. A praga da água transformada em sangue, a praga das rãs, praga dos mosquitos, praga das moscas, praga da peste nos animais, úlceras e tumores, sétima praga, chuva de pedras, oitava praga, gafanhotos, nona praga, trevas, e a 10ª praga foi a morte dos primogênitos, né, dos egípcios. Então, o que eu enxergo quando Deus fala, tipo, com os animais, que ele anuncia as pragas, aí ele fala, não, pode ir, daqui a pouco ele muda de ideia, não vai ninguém sair daqui não vou libertar ninguém. Aí Moisés ordena, conforme Deus fala para Moisés, e ele ordena, e aí as moscas, as rãs vêm. Os animais, eles não têm aquele negócio de ficar questionando Deus. Deus mandou, eles vão. É essa obediência que Deus quer com a gente, sabe? E aí ele quis mostrar para Faraó, ó, todo isso, porque Faraó também sabia fazer as mesmas coisas, tanto que quando Moisés vai e joga o cajado no chão para transformar ele em serpente, os outros magos mágicos do Faraó também fazem a mesma coisa e depois Moisés faz novamente e a cobra, né, come as cobras dos mágicos do Faraó.
E aí, para provar para ele, filho, olha, quem é Deus aqui? E aí o faraó, não, com o coração duro, e aí Deus manda outra praga. E aí Moisés fala, olha, liberta o povo para ele ir lá no deserto. Tá bom, daqui a pouco não vai sair ninguém daqui, não deixa, porque depois eu não vou ter ninguém para trabalhar para mim, que não sei o quê, e não liberta ninguém. Aí vai mandar outra praga, outra praga, outra praga. E Faraó não amolece o coração para falar, não, esse é o Deus que Moisés está falando, é o verdadeiro Deus, que é o Deus que falou comigo. Aí ele não, a teimosia de Faraó, até o final. Aí morreu os primogênitos, né, o filho do Faraó, todos eles, e aí Deus falou, fale para os filhos de Israel, pegue o sangue do cordeiro e coloca o sangue do cordeiro e coloque nos batentes das portas, né? Para que o anjo, quando vier passar, poupe a família de vocês, porque ele vai saber que onde tem o sangue do cordeiro não é para tocar. Então ele vai passar e vai matar todos os primogênitos. E aí aconteceu. E aí mesmo assim, o faraó não estava nem aí, com o coração endurecido, perdeu tudo, não sei mais o que ele estava esperando. E aí o povo de Israel foi, e aí veio aquela né, a coluna, né, do Senhor, que foi junto com eles, que era a nuvem durante o dia, durante a noite era o fogo. E aí foi indo. Quando chegou lá perto do mar, aconteceu aquele milagre, né, que vocês sabem, que daí Moisés, ele falou, ué, como que eu vou fazer agora, né, tipo, o mar tá aqui na minha frente. Então aí Deus pegou e falou assim, tá vendo esse cajado que tá na sua mão? Estende ele no mar e ele vai se abrir. E ele fez. Deus falou com ele e ele fez. Estendeu o cajado, e o mar se abriu e Israel passou. E aí, quando foi chegando, eles passaram, não molharam os pés. E quando chegaram do outro lado, os egípcios estavam vindo, entraram lá no mar. E eles o quê? Se afogaram, porque o mar se fechou quando eles estavam lá no meio. E eles se foram, né? E não teve aquela... a conversão, não teve o arrependimento, não teve nada, entendeu? Aquele coração duro de pedra, né? E aí foi por isso, né, que aconteceu toda essa história da libertação do povo de Israel. E aí foram depois disso, né, depois que Deus libertou Israel, aí foi 40 dias caminhando pelo deserto, que aconteceram muitas coisas, que eu vou, né, falar hoje, só vou falar uma parte, né, e aí os 40 dias no deserto, e aí é a quaresma, né, os 40 dias. E, né, durante esses 40 dias, pra gente ter, né, voltar os pensamentos para aquilo que os nossos antepassados receberam, né, nós fazemos parte dessa família que conseguiu passar, né, Deus fez um milagre lá atrás. E quando você lê a Bíblia, e você pede para Deus falar com você não vai ler, tipo, você vai saber que é verdade. Você vai saber que não é um conto de fadas, que é uma historinha, né? Você vai sentir aqui dentro do coração. Você vai sentir, você vai conseguir enxergar dentro da sua mente os momentos, né? De quando tudo estava acontecendo, tipo, da dor, das lamentações, né? De tudo. Da alegria de ter conseguido passar. E aí, nessa quaresma, é um momento de reflexão, né? Que eu não sei de onde saiu o coelho. O que é, velhinho? Porque hoje em dia só se fala em coelho, ovo de Páscoa, de chocolate. E eu consigo enxergar a história de Jesus na história de Moisés, né? Porque Jesus ele já está com a gente, já está vivo desde a época do início da fundação do mundo, quando Deus falou, faça-se luz.
né? E ele já existia desde o começo. E no meio do caos, né? No meio da escuridão, surgiu a luz. Então, essa luz... Então, ele já existia desde a fundação do mundo. E aí a mesma história que se repetiu na época de Moisés, se repetiu também na época de Jesus, né? Que também aconteceu do rei do Egito, querer matar todos os primogênitos porque ele sabia que existia alguém, né? Então houve novamente, Jesus conseguiu, né? Maria se escondeu de José e ela conseguiu dar a luz a Jesus na manjedoura, né? Junto com os animais. E aconteceu toda a história, né? Então a história de Moisés e a história de Jesus, e no meio disso tudo, né? Onde vem o profeta, os profetas, né? Que é as profecias, né, de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Miqueias, né, Zacarias, Malaquias, e a história de Davi, a história de Salomão, entendeu? Então tudo isso tem a ver, não é uma coisa que é separada uma da outra, não adianta separar o Antigo e o Novo Testamento para a gente ler só o Antigo, né, que é no caso de algumas religiões que não creem em Jesus, então eles leem só o Antigo Testamento. E aí as outras religiões do cristianismo leem muito o Novo Testamento, mas esquece da fé do Antigo, que é onde tem tanta manifestação.